Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. O livro do profeta Daniel é um manual singular da soberania de Deus na história.
É um livro que traz assuntos os mais diversos. Fala sobre a juventude, como que se vive uma vida na sua juventude para a glória de Deus. Fala sobre a vida acadêmica, fala sobre política externa, acordos internacionais, batalha espiritual, profecia. Aborda diversos assuntos, temas pessoais do tipo santidade, oração, jejum, estudo da palavra de Deus. O livro do profeta Daniel nos traz revelações extraordinárias, nos mostra milagres portentosos da parte de Deus. Mas, sobretudo, o livro nos mostra a história de homens fiéis, homens que passaram pelo vale da morte, que passaram pelos corredores da fama, mas que não perderam a sua fé, que não perderam a sua integridade. Ainda que eles estivessem cercados por um ambiente completamente hostil ao estilo de vida que eles queriam viver e que eles estavam desejosos de viver, eles se mantiveram firmes e fiéis ao Senhor. O livro do profeta Daniel nos mostra que mesmo quando tudo vai mal, para o servo de Deus, ainda assim as coisas podem ir bem. A história, para quem não conhece, Deus havia chamado um povo, escolheu em Abraão, formou um povo. Esse povo foi crescendo, foi se multiplicando. Deus estabeleceu sobre eles um reinado e 12 tribos, e elas foram crescendo, mas elas não se firmavam. Havia momentos de fidelidade ao Senhor, havia momentos de queda. Deus trazia juízo, Deus levantava sobre eles opressores, outras vezes levantava profetas, juízes, até que chega um determinado momento, depois de tantas idas e vindas, de tantas quedas e levantamentos, Deus permite que eles sejam agora levados cativos. São levados como escravos. Nabucodonosor, você pode ler depois na segundo livro de Crônicas, ele faz 3 incursões sobre Jerusalém. Agora, o reino do norte já havia sido destruído, 10 tribos irmãs já haviam sido dizimadas, e agora as 2 tribos restantes, elas começam a sofrer a perseguição e a opressão da Síria. 3 incursões sobre Jerusalém, e na primeira, Nabucodonosor levou os nobres, levou a realeza. Isso foi por volta do ano 606 a.C. Anos depois, no ano 597, ele leva mais uma turma de cativos, mais uma turma de escravos. O rei Jeoaquim rende alguma resistência. E aí, Nabucodonosor o suplanta e mantém. Nesse tempo também é levado o profeta Ezequiel. No ano 586, a terceira incursão, após 18 meses de Jerusalém sitiada, os exércitos da Babilônia entram em Jerusalém e saqueiam a cidade, queimam os portões, derrubam os muros, arrasam, chegam a destruir o templo. E aí, ao invés de haver quebrantamento, ao invés do povo de Israel se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados, o rei e os sacerdotes endurecem ainda mais o seu coração. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 13, diz assim, endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. A Bíblia ainda vai nos dizer que todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo de número 36.
Ou seja, se já não bastasse a Assíria ter assolado Jerusalém, ter destruído o templo, se não bastasse o povo se arrepender, o próprio povo, obstinado em seus pecados, eles também ajudaram a profanar a casa do Senhor. Você consegue enxergar esse quadro terrível? Um quadro completamente desfavorável à liderança da nação contrária ao Senhor. A toda a nação agora escravo. Daniel levado como escravo, seus amigos levados como escravo, colocado para poder servir ao rei que estava destruindo o seu povo, a sua nação, a sua família. E quando eles olham para os líderes obstinados em seu pecado. O livro do profeta Daniel nos dá essa lição, que o homem pode mudar a sua história. Se ele se mantiver fiel ao Senhor, ele pode mudar a sua história. John Locke, um filósofo inglês, um filósofo de linha liberal inglês, ele afirma que o homem é produto do meio. Daniel nos prova que o meio não faz o homem. O homem não é uma tábua rasa, o homem não é uma folha em branco. Daniel é a prova para nós. Daniel nos mostra de que ele, firmado no seu Senhor, mesmo no ambiente hostil, ele mantém o seu padrão de fidelidade. E é por isso, meus queridos, que nós precisamos crer e entender que pela fé um caminho há sempre de surgir quando nós não nos conformamos com a situação desfavorável. Nós temos que prestar muita atenção nos nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que vão ser o princípio das nossas ações, né? Não é fácil ser puro num ambiente de tanta sensualidade. Não é fácil ser honesto no meio de tanta malandragem. Não é fácil ser íntegro na escola, aonde todo mundo cola e você enfrenta as suas dificuldades, pega a recuperação, prova final, e aqueles que colam estão passando direto. Não é fácil ser honesto no trabalho, quando às vezes o colega de trabalho que está roubando o patrão é quem está recebendo a promoção. Não é fácil ver, às vezes, malandros prosperando, andando em carros luxuosos, e às vezes você, por causa da sua integridade, enfrenta dificuldades. Daniel, ele se recusa a seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus contemporâneos. Ele não queria seguir por aquele caminho que conduzia a algo que era contrário aos seus princípios, aos seus valores. Quando toda a nação, quando Jeoaquim, rei de Judá, é subjugado por Nabucodonosor, né? Quando Deus entrega nas mãos a nobreza e eles começam a ser levados cativos, tesouros da casa de Deus são levados. Daniel mantém a sua mente, o seu coração, o seu desejo, a sua vontade cativa ao Senhor. Daniel, como pessoa, estava sendo levado cativo para uma nação estranha. Mas a sua mente, o seu coração, a inteireza do seu ser era cativa do Senhor. E é por isso que nós então precisamos entender que é na mente, que é nos nossos pensamentos que vão dar início às nossas ações. O povo de Israel estava se desviando da verdade.
Eles agora ajudavam a profanar o templo. Judá estava entregue à idolatria. Os reis eram homens maus. O povo não dava mais ouvido à voz dos profetas. E aí vem o cerco da Babilônia e o povo confiava no templo, não confiava em Deus. O povo estava muito mais acreditando que como o templo estava em Jerusalém, nada iria acontecer ali. É mais ou menos parecido quando os filisteus vêm e derrotam Israel, e eles então, ainda na prática dos seus pecados, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, eles mandam trazer a arca. Ao invés deles confiarem em Deus, eles confiavam na arca. Traz a arca. E eles são derrotados, e os filisteus levam a arca embora. Ela só vai ser recuperada depois com Davi. Porque ao invés de confiar em Deus, o povo confiou na arca. E é por isso que o profeta Jeremias vai dizer que é bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Nós corremos o risco de confiarmos na nossa teologia. Nós somos reformados, temos uma teologia boa, a nossa teologia é excelente, então nós estamos no caminho certo. Eu quero te dizer que verdade, a nossa teologia é boa, mas se nós não estivermos firmados em Cristo, de nada adianta uma boa teologia se nós não tivermos também uma boa prática cristã. Não adianta. E era o que acontecia aqui. O povo estava firmado, era no templo, o povo estava firmado em Jerusalém, não confiava no Senhor, a esperança não estava no Senhor. Sabe o que acontece? Deus os entregou. O templo foi saqueado. As joias do templo foram levadas, os vasos foram levados. Para onde? Para os templos dos deuses da Babilônia, para servirem a ídolos. O preço do pecado é muito alto. A nação sofreu, porque ela não se voltava para Deus. O juízo de Deus foi derramado sobre eles. Mas diante de tudo isso, Daniel não se conforma com essa situação desfavorável. Apesar de parecer que está tudo indo de mal a pior, e de fato estava, Daniel se firmava no Senhor, ele continua confiando em Deus. Apesar dele ter sido levado escravo, a sua confiança estava no Senhor. Em nossos dias, há muitas pessoas que estão na igreja, confiando na tradição familiar. Não, porque eu já sou presbiteriano de 5ª geração. Eu tenho aí uma linha ascendente em Simonton, né? Desde lá da minha família, meu tataravô era crente. E vem de lá para cá. Isso não adianta absolutamente nada. Se você não estiver firmado no Senhor, se você está firmado simplesmente na tradição, se Deus não é o Senhor da sua história e da sua vida, não adianta nada. Você não pode se conformar com a situação em que nós vemos a nossa nação. Você não pode se conformar com a indiferença de muitos. Não é porque tem muita gente que não está fazendo que nós vamos deixar de fazer. Daniel não era fruto do meio, nós também não podemos ser. Nem a adversidade, nem a prosperidade, nem o sucesso eram capazes de corromper Daniel. Ele era fiel. Nós também somos chamados a ser fiéis. Daniel não se conforma com a situação desfavorável e diz a Bíblia, ele decidiu firmemente não se contaminar. Ele era um jovem, um adolescente, levado cativo. Mas ele não se conforma com a situação. Ele não se deixa dominar. Ele traz o seu pensamento cativo ao Senhor. Nós vivemos num tempo onde há muita coisa tentando nos seduzir.
igrejas que prometem mundos e fundos, contrários à palavra de Deus. Num tempo onde honestidade agora é artigo de luxo. Fidelidade a Deus é algo que muita gente já não leva tão a sério. Onde as pessoas flertam constantemente com o pecado. E nós somos chamados a manter a nossa fidelidade a Cristo. Porque Cristo é o Senhor da nossa história. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E nós somos chamados a não nos conformarmos com essa situação desfavorável. A trazermos a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração cativo em Cristo Jesus. E Daniel, por conta disso, por ele não se conformar com essa situação desfavorável, ele não deixou ser afetado pelos dramas da vida. Daniel não deixa o seu coração azedar por causa dos dramas da sua vida. Você já parou para analisar quantos dramas Daniel enfrentou? O primeiro drama que Daniel enfrenta é o drama da sua identidade. 17 anos. Família destruída, sua vida virada de cabeça para baixo, seu nome foi trocado. Quando Daniel recebeu o nome de Daniel, foi dito para ele, Deus é o seu juiz. É isso que quer dizer Daniel, Deus é o meu juiz. De Deus é meu juiz para Bel. Eu sou príncipe de Bel. Arrancam Daniel a força do seio da sua família. Arrancam Daniel a força do convívio com seus amigos. Cortam as suas raízes. Rompem com todos os seus vínculos. Daniel não simplesmente mudou de endereço, mudou tudo. Sua família não foi levada junto com ele. Não foi colocada a sua família junto do palácio. Seus amigos, muitos deles ficaram para trás. Sua parentela, muda tudo. O primeiro drama de Daniel é a sua identidade. Outro drama, a sua nacionalidade. Agora ele não tem mais pátria. Não mora mais em Israel. Não tem governo, não tem bandeira. Está exilado, sem chão, sem língua. Ele é levado para um lugar onde não se fala hebraico. Ele vai ter que aprender a língua daquele povo. Sua cultura foi anulada. Perde a identidade, perde a nacionalidade. Tudo que Daniel considerava importante foi jogado na lata do lixo. Imagine, se vem, sequestra você, te leva como escravo, e agora você vai ter que servir na Argentina. Você vai ter que dizer que Maradona é melhor do que Pelé. Tirou tudo. Quebra tudo em você. Sua identidade, a sua nacionalidade, perde a liberdade. Daniel não era mais um homem livre. Ele foi levado cativo, ele era escravo. Ele não era mais dono dos seus próprios atos. Não era mais dono da sua vida. Ele não controlava mais a sua própria agenda, o seu tempo. Ele é escravo. Não tinha mais direito de escolha. Daniel não tinha mais a oportunidade de escolher a sua vocação. Foi levado para morar no palácio, sem liberdade de escolha. Daniel perde a sua religiosidade, aquilo que lhe era caro. O templo saqueado e incendiado. Os tesouros da casa de Deus roubados. Os vasos, os jarros sagrados, agora eram usados em bacanais, na Babilônia. Tudo aquilo que ele prezava por sagrado, estava sendo profanado. Não tinha mais altar, a Torá, a lei, os sacerdotes, os profetas, os cânticos de Sião. Nada disso mais podia ser usado. O seu nome agora, ele já perdeu a identidade. Ele já não é mais, Deus é meu juiz. Eu agora sou um príncipe de Bel. Bel agora é que vai ser o meu Deus.
Como assim? Essa mudança de nome era para identificar que Daniel tinha que trocar a adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Você agora não servirá mais a Javé. Você agora deverá servir a Bel. Tudo. Quanto drama. Tudo. O que eles queriam era que Daniel se aculturasse. Que ele agora pudesse servir a uma outra nação. Mas sabe o que eu vejo em Daniel? É que ele decide superar o seu passado de dor. Ele supera as dores do seu passado. Ele não está mais olhando para o passado. Se você quer depois leia segundo Crônicas, capítulo 36. E você vai ver como é que foi essa invasão a Jerusalém. Os pais foram mortos. As donzelas estupradas. As grávidas assassinadas. A nação arrasada, o templo destruído. O culto foi aviltado. A perda da liberdade. Muitos judeus não superaram essa dor. Quando você vai ler Salmos, você encontra lá no Salmo 137, que eles falam que às margens do rio da Babilônia, eles se assentavam e choravam, lembrando-se de Sião. Eles não davam conta. Tudo que lhes restava era sentar e chorar, e lamentar, e sofrer. Era muito sofrimento. Era muito drama. Mas Daniel, diferente, ele não fica chorando seus dramas. Ele estava decidido a não viver essa história de fracasso. Melhor ainda, Daniel não lança culpa no Senhor. Ele não fica culpando a Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus nos deu o livramento? A derrota para a Babilônia traz tristeza. Mas a derrota para a Babilônia não muda quem era Daniel. Não muda quem eram os amigos de Daniel. Eles não permitiram que o ambiente, que os dramas da vida, que as dores do passado, que as circunstâncias, as pressões externas, alterassem a conduta deles. Eles resolveram firmemente não se contaminar. Muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Se esquecem de Sião. Se esquecem dos absolutos da palavra de Deus. A lei já não servia para eles. Agora estavam no estágio mais avançado. E agora eles estavam estudando as ciências do mundo. Além do mais, a Babilônia oferecia riquezas, oferecia prazeres. A lei de Deus, eles já olhavam e achavam que era muito rígida. Havia muitos preceitos. E assim, muitos se esquecem de quem é Deus e de qual o valor da sua palavra. Nos nossos dias não é muito diferente. Há tempos atrás, eu fui fazer um curso na UFMG e acabei dando aula por um semestre naquela universidade. E quantos jovens, filhos de crentes, criados na igreja, quando se deparam com a liberdade de uma universidade, começam a abandonar a fé. Quantos professores confrontavam os alunos e quantos alunos se calavam, porque não tinham estrutura suficiente para suportar aquelas pressões. Nós precisamos, meus queridos, aprender de que em momento algum, em circunstância alguma, nós podemos abandonar a nossa fé. Muito pelo contrário, nós temos que aprender a defender a nossa fé.
Apesar de todas as tragédias, apesar de tudo, Daniel, ele resolve superar as dores do passado. Ele não quer acertar as ofertas da Babilônia e agora ele quer se manter firme. Ele estava num estágio de fé onde ele dizia: eu não me contamino. Eu não me deixarei seduzir. Daniel, ele era ortodoxo. Vivia em plena obediência. Ele obedecia em todo tempo a palavra do Senhor. É esse o nosso chamado. Sermos obedientes a Deus. Sermos operosos praticantes da palavra de Deus. Cumprirmos os mandamentos. Não são os dramas da vida. Não são os nossos sofrimentos. Não é porque as coisas estão dando errado. Nós temos que aprender com Daniel a rejeitar as ofertas vantajosas, ser fiel a Deus e rejeitar as ofertas do inimigo. A palavra de Deus nos ensina que ao nosso derredor há um inimigo, rugindo como um leão, querendo nos tragar. E nós temos que ir contra aquilo que ele nos oferece. Daniel foi escolhido para viver uma vida de rei. Vai estudar na melhor faculdade do império, de graça. Emprego garantido, primeiro escalão. Vai comer daquilo que o rei está comendo. Se para muitos o cativeiro foi pesado, para Daniel foi um prêmio. Você vem para o palácio, Daniel. Tem muita gente que vai aí ter que trabalhar debaixo do sol, escravo, debaixo do sol. Você não. Você vai trabalhar com o rei. Você vai ser instruído. Você vai aprender de tudo. Você vai comer do bom e do melhor. Parecia uma proposta irrecusável. Mas preste muita atenção, meu querido. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas estão cheias de bicho. Cuidado, muito cuidado. Viver com fidelidade exige discernimento. Nós precisamos discernir os princípios que estão por trás disso. Ser fiel tem que ter discernimento. Você tem que fazer a leitura. Quais são os princípios que estão por trás das ações? Qual que é o problema de comer carne e beber vinho da mesa do rei? O problema não era comer carne. O problema não era se banquetear com o rei. O problema é que por trás daquela mesa real estava uma rendição de fé. Era um meio de se participar da mesa de ídolos. É o mesmo princípio hoje. Por exemplo, sexo antes do casamento. Isso é uma praga. Tem muita gente que se esquece deste princípio. E aí não tem discernimento. Não, pastor, o casamento já está marcado, está tudo certo. Mas não está na hora. Não, já temos maturidade suficiente, já sabemos, está tudo certo. É pecado. O casamento é amanhã. Então deixa para amanhã, porque hoje é pecado. Aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses. O gabinete pastoral, várias e várias vezes, atendendo casais que estão com problemas no casamento, depois de alguns anos de ministério, eu já aprendi uma coisa. Por isso que muitas das vezes eu começo a perguntar para o casal como que foi o padrão de santidade deles antes do casamento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Casamento regulariza uma situação. Casamento não perdoa pecado.
se está na prática do pecado e casou, não buscou lugar de arrependimento no coração, você só regularizou uma prática. Você não buscou arrependimento, você não confessou o seu pecado a Deus. E isso, muitas das vezes, vai se refletir no casal, no casamento, no relacionamento. Porque o preço do pecado, uma hora a conta chega. E é por isso que você tem que ter discernimento. O problema não era Daniel. Daniel podia falar assim, não, tudo bem, eu vou ali, vou comer dos manjares do rei. Está tudo certo. Eu vou manter minha fidelidade a Deus. Mas um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Esse princípio, ele tem que ser vivido. Fidelidade, ter discernimento em todas as coisas. Honestidade nos negócios, fidelidade nos dízimos, santificação do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito. Tenha discernimento. Tem uma cantiga que o refrão foi forjado no inferno, que é assim, ó, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Este é o refrão de uma música satânica e que tem seduzido e desviado muitos e muitos crentes. Sabe por quê? Porque viver com fidelidade tem que ser firme nas atitudes. Tem que ter uma atitude forte, ousada, corajosa. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que ser absoluto. Você não pode ser guiado pelos aplausos. Você não pode ser um Maria vai com as outras. Não é porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer. Não é o grito da multidão que vai te conduzir. Os 3 amigos de Daniel disseram mais tarde que eles estavam prontos para morrer, mas não estavam dispostos a transigir a palavra de Deus. Sabe por que muita gente é seduzida pelo pecado no meio da multidão? É porque não aprendeu ou não viveu a fidelidade nas pequenas coisas. Eles eram fiéis nos mínimos detalhes. Eram firmes nas suas atitudes. E aí, pouco a pouco, o Senhor vai moldando o caráter, aumentando a fé. Para ser fiel, às vezes, nós temos que ter a certeza de que não vamos violar a nossa própria consciência. Eles estavam arriscando a própria vida. Isso quer dizer que eles tinham que correr riscos. Mas Daniel preferia correr o risco a violar a sua consciência. Prefere a morte do que o pecado. Agiu com fé. E por fé, Deus o honrou. Você vai ver, se você for ler a história de Daniel, que certa feita é proclamado uma lei que ninguém podia fazer petição a Deus. E Daniel, todos os dias, no mesmo horário, ele subia para o seu quarto, abria a janela e se colocava a orar. Quando foi proclamada a lei, Daniel podia tranquilamente fazer o seguinte: bom, eu não vou correr riscos. Eu não vou abrir a janela. Eu vou para o meu quarto, vou falar com Deus. Deus sabe que eu estou correndo risco se eu abrir a janela. Eu vou deixar a janela fechada e está tudo certo. Mas ele não viola a sua consciência. Ele se mantém firme. Como é que eu faço? Eu vou para o meu quarto. Que hora? Neste horário. Né? O que eu faço quando eu chego lá? Eu abro a janela. E depois eu vou orar. E se alguém me ver? Problema. Eu não tenho medo dos homens. O meu temor, a minha servidão, a minha fidelidade é a Deus. Eu não vou violar a minha consciência. É uma exigência para nós. E assim, nós somos chamados a sermos perseverantes. Ser fiel exige de nós perseverança. Do verso 11 ao verso de número 14, quando Daniel vai e conversa com o chefe dos eunucos, eles foram perseverantes. Ele não desiste do seu propósito.
Aparece uma dificuldade. O chefe dos eunucos fala, eu não posso, eu tenho medo do rei. Daniel fala, vou conversar com o cozinheiro. Ele insiste. Ele não cogita outra possibilidade. Perseverante. Dá uma olhada na vida de José do Egito. Se mantém perseverante. E exige, a fidelidade exige de nós criatividade. Imagina se Daniel virasse e falasse, olha, eu não vou comer carne. E aí, olha, o rei mandou. Azar do rei. Eu sou crente, presbiteriano, protestante. Não vou comer carne. Ele ia morrer. Não ia morrer como Marte. Ia morrer por burrice. Ele foi criativo. Chega para o homem da cozinha e fala, rapaz, beterraba e cenoura dá mais resultado do que carne com vinho. Quer ver? Experimenta. Percebam, ele é criativo e dá um passo de fé. Ele caminha em direção à fé. Ele coloca-se diante de Deus e fala, Senhor, é o que dá. Eu não vou me contaminar. Não me contamino. Experimenta. Faz um teste. Tenta por 10 dias. Daqui a 10 dias a gente conversa. No mínimo ele ia ganhar tempo. E você? O que você faz? Qual é a sua resposta quando alguém te oferece algo que é contra os seus princípios? Quando você é convidado para ir para a balada. O que você faz? Qual é a sua resposta? Qual é o seu proceder? Como que você está agindo nessas situações? Seja criativo. Olha, esse negócio deve ser bom, essa festa deve ser boa, mas tem um negócio que é melhor. Traz uma alegria maior para o coração. Uma alegria que não é passageira, não é transitória. Vamos para a igreja comigo. Vem conhecer o Cristo que eu sirvo. Ó, quarta-feira nós vamos na quarta. É bênção. Seja criativo. Se coloque diante de Deus. Não seja seduzido. Porque viver com fidelidade, você tem que ter boas amizades. Você tem que ter relacionamento. Está convencido que Deus vai te abençoar por sua fidelidade, mas você tem que ter bons amigos. Daniel tinha os seus amigos. Na sua vida de oração. Para que você possa ter alguém que ore com você, por você, alguém que você preste contas. Eu tenho alguns amigos que, invariavelmente, de vez em quando, eu pego o telefone e ligo para eles. E eu converso com eles. E eu abro o meu coração, eu conto os meus problemas. Daniel tinha os seus amigos. Não negocie sua fidelidade com Deus. O Senhor é fiel, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Viver com fidelidade é preciso, às vezes, ter os companheiros que vão estar junto com você. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de outras pessoas. Nós precisamos de gente, às vezes, para abrir o coração, para nos dar uma palavra boa. Quem está ajudando você a viver a sua vida cristã? Para quem que você tem prestado contas? Tem alguém do seu relacionamento que tem a liberdade de chegar e te perguntar, e aí, como é que está? Que você abre para ele a sua caixa de segredos e fala assim, olha, eu tenho enfrentado luta aqui e ali. Para que essa pessoa possa chegar e falar, e aí, você tem vencido aquele seu problema? Você tem conseguido vitórias? Estou aqui para... Né? Você tem que ter boas amizades. Homem
com homens crentes, mulheres com mulheres crentes. Não corra riscos. Mas você precisa disso. Porque é isso que vai te ajudar na sua fidelidade. E aí, tendo discernimento, sendo firme na sua atitude, não violando a sua consciência, sendo perseverante, criativo, com bons amigos. Meu querido, aí você vai poder exercer constantemente a sua fé no Senhor. Você vai colocar a sua fé em ação. Porque Deus vai ver o teu proceder. Na sua vida de oração, você tem que crer em Deus. E depender de Deus em tudo. E depender do Senhor em todas as situações. E caminhar crendo que o Senhor está te conduzindo. E aqui eu preciso, de novo, abrir um outro parênteses. Não é fé na fé. Isso, fé na fé é positivismo. É fé em Deus. É dependência em Deus. É crer que o Senhor está no controle da história. É crer que o Senhor é que está dirigindo os teus passos. Que a circunstância em que você está debaixo do controle de Deus. Mesmo quando ela é contrária, você crê que Deus está no controle da sua história. Você não pode deixar que nada possa abalar a sua fé, a sua dependência de Deus. Eu comecei este sermão falando de John Locke, quando ele ensinava que o homem é produto do meio. A vida de Daniel e de tantos outros heróis da fé nos mostram que não é bem assim. Nós podemos, às vezes, olhar e contemplar um deserto. Mas quando nós acionamos o nosso óculos da fé, a nossa dependência de Deus, um caminho vai surgir e nós vamos caminhar sobre ele. E é por isso então que eu tenho que prestar muita atenção nos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos são o começo das nossas ações. Se para John Locke o homem é uma tábua rasa, a vida de Daniel nos mostra que não. Que o homem não é produto do meio. Se ele for fiel, se ele for íntegro, então Deus vai nos conduzir. Não importa a nossa história, porque Deus pode transformar e mudar a nossa história. Mas eu não vou me conformar com a situação desfavorável, eu não vou ser afetado pelos dramas da vida, eu vou superar todas as dores do passado, eu vou me manter fiel e rejeitar todas as ofertas do inimigo. Estes são princípios que vão mudar e transformar a nossa história. Independente do caminho que você trilhou, Deus pode fazer o melhor. Mas você tem que ter compromisso com Ele. Cristo, na cruz, quando paga o preço dos nossos pecados, quando nos doa salvação, foi para que nós não nos conformássemos com este mundo. Foi para que os dramas da nossa vida não nos afetassem mais. Cristo tomou sobre ele todas as nossas dores. As dores do passado. E agora em Cristo, eu sou chamado a ser fiel ao Senhor. E a rejeitar tudo aquilo que o diabo tem para oferecer. Não me importa o que o inimigo quer. O que me importa é que Deus é que guia os meus passos. Com Daniel, nós aprendemos essas atitudes, mas na história de Daniel, nós aprendemos alguns princípios.
Primeiro, firmeza nas pequenas coisas é que nos preparam para grandes vitórias. Mais tarde, Daniel pôde enfrentar a cova dos leões. Há pessoas que caem em pecados sérios porque aprenderam a tolerar pecados menores. Tolera um pecadozinho aqui e daqui a pouco tolera qualquer coisa. Outro princípio que nós aprendemos com Daniel é que ele foi aprovado com destaque quando o rei foi fazer um exame. Achou nele 10 vezes mais sábio do que todos os outros. E aqui eu aprendo que Deus honra aqueles que o honram. Que Deus abençoa aqueles que estão dispostos a servi-los. Deus deu inteligência, capacidade e entendimento. Mas Daniel, aquilo que era dele, aquilo que ele tinha que fazer, foi ele mesmo que fez. Então, Deus quer que você se dedique em tudo aquilo que Ele tem te colocado nas mãos. Terceiro princípio, que nós ainda aprendemos nesta história, é que Daniel foi maior do que a Babilônia. Ficou até o 1º ano do rei Sírio. A Babilônia caiu. Daniel ficou de pé. Nabucodonosor morreu. Mas Daniel continuou exercendo a sua influência para outras gerações. O que as pessoas vão falar a seu respeito amanhã? Que tipo de influência você vai deixar para as gerações futuras? Quem é você quando ninguém está olhando? Deus te chama a mudar a sua história, a transformar a sua história. Por isso, não se conforme com o pecado, não deixe que o drama da sua vida te afete, supere todas essas dores, mantenha-se fiel ao Senhor, porque Deus é fiel, mas muitas das vezes nós é que falhamos com Ele. E que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa aplicar essa palavra na nossa vida. Pai Santo, muitas das vezes nós temos sido seduzidos e nos deixado seduzir, ó Pai, por tantas e tantas ofertas. E, ó Pai, quantas e quantas vezes, ó Pai, nós estamos entrando na forma deste século, ó Pai. Quantas e quantas vezes, ó Pai, nós simplesmente ficamos murmurando por causa dos nossos sofrimentos, ou às vezes mesmo questionando ao Senhor algumas faltas de oportunidade. Mas, ó Pai, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, ó Pai, a superar tudo isso e a vivermos, meu Deus, de tal maneira que o Senhor será exaltado e glorificado na nossa história. Pai, faça de nós verdadeiros Daniéis, que estejam dispostos a marcar esta geração, a marcar a história desta igreja, a fazer diferença aonde o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.